Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Larissa e hoje nós vamos falar sobre a função social dos tributos e gestão democrática dos recursos públicos, tá bom? Então, tributo, a principal fonte de financiamento do Estado. Bom, eu devo imaginar que vocês estão se perguntando, ou alguns de vocês já tenham noção do que se trata o tributo, né? O que é o tributo? Tributo é tudo aquilo que é pago ao Estado, né? Então, todos os valores ali que são dados ao Estado, são pagos ao Estado. Então, vamos lá. Tributo, a principal fonte de financiamento do Estado. Para compreender o papel social dos tributos, é importante discorrer sucintamente sobre as principais fontes de financiamento de que o Estado pode lançar mão para realizar seus objetivos traçados na Constituição. As principais fontes históricas de financiamento do Estado são... Então, aqui a gente tem as principais fontes de financiamento do Estado, tá? A primeira delas é a emissão de moeda. O que é a emissão de moeda, pessoal? Só um minutinho. A emissão de moedas são receitas de senhoriagem utilizadas como instrumento de política monetária. A simples emissão de moeda, que não encontre lastro econômico, isto é, que não se faça em proporção ao crescimento da circulação de bens e serviços no mercado, conduz inevitavelmente à perda de seu valor e, portanto, a processos inflacionários, que são extremamente injustos com a sociedade, em especial com os mais pobres. Portanto, afrontam diametralmente os princípios. Emissão de títulos do governo. São receitas provenientes da política fiscal, o que gera endividamento público. O processo de obtenção de recursos públicos via endividamento é extremamente injusto com as gerações futuras, porque compromete a capacidade de desenvolvimento de um país. Hoje, nós ainda estamos pagando a conta dos desacertos monetários do regime militar e do período de transição para a democracia. A atividade empresarial do próprio Estado. Receitas provenientes de indústrias, serviços, agropecuárias e serviços patrimoniais. Esse tipo de receita está em processo de declínio, tendo em vista a mudança do papel do Estado na economia contemporânea, reduzindo sua intervenção direta e aumentando seu poder regulador. Arrecadação tributária. São receitas provenientes de recursos obtidos por meio da cobrança de tributos e contribuições do patrimônio dos particulares. Como surgiu o tributo e sua história no Brasil? O tributo tem origem remota e certamente acompanhou a evolução do homem, a criação das primeiras sociedades. Estudos indicam ter sido voluntária a primeira manifestação tributária, em forma de presentes ou ofertas destinadas aos líderes ou chefes, por seus serviços ou sua atuação em favor da comunidade. Tempos depois, as contribuições tributárias passaram a ser compulsórias, quando os vencidos de guerra eram forçados a entregar parte ou totalidade de seus bens aos vencedores. Após essa época, os chefes de Estado passaram a estabelecer uma contribuição pecuniária a ser paga pelos seus súditos sob a forma de tributos. Então, nós temos aqui no Brasil o período do descobrimento, tá? Então, a gente vai ver aqui como que foi o tributo no Brasil, como foi feito aqui, como foi constituído a tributação no Brasil, tá? Então, nós temos o período do descobrimento, que foi de 1500 a 1532, e quais eram as características naquele momento dos tributos, tá? Era o pagamento à coroa portuguesa de tributo relativo à extração do pau-brasil.
Capitanias hereditárias, de 1532 a 1548. Tributos divididos da seguinte forma: rendas real do erário, Portugal. A. 10% do valor comercializado de produtos de importação e exportação. 20% de valor obtido pela extração de metais e pedras preciosas. Quinto. 10% do valor obtido com produtos primários, pescado, colheita de todos os produtos da terra, o dízimo. Rendas aos donatários, 20% do produto do pau-brasil, especiarias e drogas. 2% da extração de metais e pedras preciosas, dízimo do quinto. 1% de todas as rendas da coroa, redízima, ou seja, 10% de dízima. Tributos cobrados pelos rendeiros, cobradores de rendas. Prisão de contribuintes com atraso no pagamento de tributo pagos com produtos in natura. Isso foi no governo geral em 1548 a 1763. Inexistência do sistema tributário e organização fiscal. Corte Portuguesa e do Reino Unido, 1763 a 1822. Brasil passa a ser sede da monarquia portuguesa. Aumento de despesa para cofres públicos, aumento de alíquotas dos tributos já existentes e criação de novos. Aparecimento de nova modalidade de tributo, que é a taxa. A legislação tributária nacional. A Constituição Federal consagra os princípios gerais do sistema tributário nacional, definindo as limitações ao poder de tributar, a competência para a instituição de tributos e a repartição das receitas tributárias. Aos entes federados, União, Estados, Distritos Federal e municípios, a Carta Magna ortogou o poder de criar, modificar ou extinguir tributos, por meio de lei, de acordo com as diretrizes estabelecidas. Pode-se ilustrar a hierarquia da legislação tributária nacional como um edifício projetado em forma de uma pirâmide, cujo ápice é a Constituição Federal. Em um andar abaixo estão as leis complementares. Dentre estas, o Código Tributário Nacional, CTN, que contém as normas gerais aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, pertinentes aos tributos, fixando os fatos geradores e seus principais aspectos. Descendo mais um andar no edifício tributário estão as normas ordinárias que constituem as leis ordinárias da União, Estados, Distrito Federal e municípios, dependendo da competência tributária, que criam os tributos, viabilizando os princípios e regras estabelecidos nos níveis hierárquicos superiores, estabelecendo detalhadamente as obrigações e os direitos dos contribuintes. Então, pessoal, nós ficamos por aqui nesse vídeo e voltamos com mais conteúdo nos próximos.